que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir neste momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos, pregando, em comunhão para pregar a sã palavra de Deus. Como já falado, nós vamos falar viva para servir na angústia, O nosso texto principal é 2 Coríntios 6, 4. Se vocês quiserem abrir a Bíblia aí, hoje em dia as Bíblias digitais, Até eu que era meio dinossauro, já me adaptei. 2 Coríntios 6, 4 diz: Antes, como ministro de Deus, tornando-vos recomendados em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Versículo 10. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecidos, enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amém, meus irmãos? Interessante, o tema, obviamente, surgiu, do Espírito Santo de Deus. Eu, salvo engano, preguei domingo retrasado no Espraiado, servindo a Deus com excelência, eu acho que foi isso. Mas vários temas, vários contrastes com excelência, com santidade, com angústia. Ou seja, nós estamos aqui para servir ao Senhor e não pode ser diferente. Amém, meus irmãos? A angústia, Deus é tão perfeito, que o próprio texto ele já vai diferenciar. Se você ler, observar o que nós lemos, 2 Coríntios 6,4, ele vai falar: antes, como ministro, tornando-vos recomendável em tudo, na paciência, ele diz, nas aflições, e depois diz, nas angústias. Ou seja, aparentemente parecem palavras sinônimas, mas para nós, principalmente a área psiquiatria, psicologia, psicanálise, são termos apropriados, porque a aflição subtende-se algo externo, que vem nos abalar de uma maneira interna, como o exemplo dado agora, Eu saí no estacionamento, liguei para minha mãe que estava internada ontem, a pressão dela já está 21 de novo, está alta, está voltando para o hospital. São fatores externos, notícias que mexem conosco. Mas a angústia, ela é algo interno, é algo do interno para o externo, é algo que ela não é palpável, ela dificilmente consegue ser exemplificável. Eu ouso falar que ela pode ser até mesmo o ápice da dor emocional. Eu, quando era jovem, e já dei meu testemunho aqui, eu lembro que em algumas ocasiões eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo, e era jovem mesmo, 18 anos, eu lembro que ficava me contorcendo, mas não havia algo que falasse o que era aquilo, não era uma dor, É um estágio de angústia muito grande. Somente quem passou sabe, e quem passa sabe o que é algo angustiante. É óbvio que nós trazemos essa experiência tão dolorosa, mas enriquecedora também, como qualquer coisa, Misturamos tudo, como tristeza, como aflição, mas a angústia em si, se assim eu pudesse externar, seria um curto-circuito interno, um apagão. É o mau funcionamento do ser. É algo que realmente leva a pessoa a um outro estágio. Ela é a viga mestre de todos os desajustes. Ou seja, ela é aquilo que proporciona, muitas das vezes, a maioria dos outros desajustes, que são muitos, Acho que desajustes humanos, desde a violência, desde para sociopatia, desde para até mesmo um estágio de prostituição, a gente vai falar na frente, drogas, etc. e tal, são desajustes que o homem procura, de alguma maneira, compensar algo que nem ele mesmo sabe o que ele é. Um sentimento de não amado pelos pais,
um delírio criado pelo nosso narcisismo, ou seja, pela criança. Irmãos, às vezes, quando nós falamos sobre as questões da infância, há uma resistência, e natural e até mesmo lógica, né? Poxa, mas eu já tenho 50 anos, o que tem a ver a minha infância com isso? Eu tive uma boa infância, né? Teve pessoas que tiveram ruim, mas eu já estou casado, já passou. Mas o ser humano, a estrutura mestre da sociedade é a família. Nós estamos numa igreja, eu acho que todos nós falamos sobre isso. Nós estamos aqui para salvar a vida e ajustar a família. Nosso trabalho evangelístico, nosso trabalho linguístico, nossa pregação a Cristo é muito maior do que a salvação individual. Paulo chega a falar, olha, crede em Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então isso tem uma conotação de promessa àquele que é cristão, né? E promessa sendo de Deus e sendo bíblica, ela há de se cumprir. O problema é que nós, às vezes, somos muito desassossegados com isso. Então, eu ministro sobre a tua vida, né, um ato profético, verdadeiro ato profético. Aquelas pessoas que vocês estão orando pela sua família, elas vão ser alcançadas pelo Senhor. Porque é a palavra de Deus. Não é eis que eu te digo, eis que eu vejo. É a Bíblia revelada e materializada pelo poder que há na palavra de Deus. A forma não vem ao caso, se vai ser nos últimos segundos, se vai ser no leito de dor, mas eles serão alcançados. Descanse em Deus, descanse em Cristo, creia e você verá a glória de Deus na tua vida. Então, às vezes, quando nós falamos, né, o sentimento de não amado, irmãos, se você tem alguma resistência contra essa questão, é só você olhar hoje na sua vida, né, que ainda tem uma conotação familiar, os jantares familiares, as demandas que surgem ali num churrasco, as brincadeiras, entre aspas, a mamãe gostou mais do outro, ela sempre deu aquilo para você, para mim não deu. Ah, a mamãe batia em mim, não batia em você. Tem até um filme que eu gostava muito, minha mãe, uma peça, não sei se é um ou dois, aquelas brigas lá, casa da mesa, lá da escrivania. Não, a escrivania é minha. Então, nós temos muito isso. Mas isso surge de um delírio nosso. A criança, ela é muito dependente do adulto, ela é dependente para tudo. Desde do mamar, desde um banho. E nós vai tendo na vida o que nós chamamos de ruptura. Senão ficaria aquele ser insuportável. Uma pessoa de 20 anos entrando aqui, mamãe, me leva no banheiro, mamãe, me dá aí um dinheiro para fazer aquilo. O ser humano, ele vai dentro, né? O pai é essencial nisso, já faz isso sozinho. Mas a grande verdade é que muito dessa fase de ruptura leva para a criança inconscientemente, tá? Um desajuste, uma sensação de não estar sendo amado, né? Saber que não é angustiante. Muitas das vezes, como eu dito, a angústia ela não é dita, ela não é falada. A angústia ela é vivida. Então, saber que não é algo é angustiante. Então, saber que a sua idealização de ser, muitas das vezes, não é correspondida, isso gera uma angústia. É só você olhar também um exemplo muito... Não trabalhar com a questão de criança para juvenil. Trabalhar a questão da criança para o adolescente, né? O adolescente, ele é o quê? Se você fosse definir, ele não é criança, mas ele não é adulto, ele quer um espaço, mas ele não se banca naquele espaço, ele quer dialogar, ele quer impor coisas, mas a vida não é romântica, a vida é dura. Então, quem fala, quem determina, tem que pagar a conta. É assim em qualquer lugar, né? Não dá para ter dois galos no mesmo galinheiro. Então, ali tem a figura, tem as autoridades, né? E você toda hora impõe ali limite. Mas o que eu quero falar? Que esta questão que nós carregamos é pelo nosso narcisismo. Não é que nosso pai deixou de amar, não é isso, né? Meu pai não me amou, minha mãe não me olhou. É porque em alguma fase nós achamos que aquele ser que nos pariu, que nos criou, tinha que fazer absolutamente tudo o que eu queria, da maneira que eu queria, e não é assim que funciona. Começa a vir um corte, começa a vir o quê? A repreensão, começa a vir até mesmo, né, as chineladas. Então, a angústia, eu estou trazendo essa linha do tempo, mas pode ficar tranquilo,
que a gente vai delimitar bem nos problemas sociais hoje, né? Ou até sociológicos, né? Que seria um conglombrante de condutas. O desamor por si é o que traz, né? Saber que não pertence ao objeto do amor é angustioso. Nós imaginamos que, de alguma maneira, nós não somos amados em alguma fase da nossa vida. E aí, eu acho que você já falou e já ouviu, o professor não gosta de mim, o pastor não gosta de mim, meu chefe não gosta de mim. Olha como uma coisa vai tomando roupagem. Você cresceu, mas é a mesma pessoa dependente de Deus. O meu vizinho não gosta de mim. Pode até ter realmente atritos reais, mas a vida não é assim. Sabe, isso é uma figura narcísica. Por que meu chefe não vai gostar de mim? Quem sou eu? Será que eu sou tão importante assim para onde eu chegar, ser o centro das atenções? Eu acho que às vezes a gente diminuir traria muita paz interior para nós, né? Quem tem inveja de mim, das minhas fazendas, dos meus carros, se tiver, eu mostro lá o SPC, a gente vira e mexe na relação de amor eterno, te mostra as contas ali atrasadas, sabe? E a gente vê com tanta naturalidade, inveja de mim, não gosta de mim, a gente traz esse conflito, né? Uma guerra mesmo abstrata do outro, e isso é contaminante, porque a gente vê hoje adultos completamente ranzinzas, completamente invólucros em pensamentos tão ruins, e isso desemboca num aperfeiçoamento do Espírito Santo. O cristão tem que ser uma pessoa alegre, aberta ao diálogo. Toda vez que eu ministro, né, sobre evangelismo, né, que o evangelista tem que ter isso, o cristão tem que gostar de gente. Jesus foi tão simples quem era o outro na palavra samaritana, mas a gente toda hora quer colocar mais um. Não é mais um. Você tem que gostar de gente, de ser humano, negro, pobre, homossexual, quem quer que seja. Ainda que você não concorde com aquela conduta, você tem que levar o amor de Deus àquela pessoa, a grandeza do Espírito Santo de Deus, conviver com ela sem ser influenciado por ela. Nós não estamos em guerra com ninguém, não estamos em guerra com outro. A vida já é muito dura por si só, para nós criarmos dificuldades a mais. Amém, meus irmãos? O desamor por si mesmo é o que leva, é uma das portas, a droga, a prostituição e a uma vida dissoluta. Sabe, a falta de amor por si, ela é uma das maiores fontes para que todas essas demais coisas, ela entre. Por incrível que pareça, muito mais na questão da prostituição, né? Porque o que leva uma moça linda, né, se prostituir, ser objeto do outro, numa questão tão dura, né? Ela é isso, ela é aquilo, mas o que leva, né, a pessoa ser tão fácil no sentido de ser qualquer coisa e não se responsabilizar? Eu estou com um problema com uma determinada pessoa que eu amo muito, né? E eu, minha esposa, e nós foi diagnosticado com fobia social e não tinha noção do que seria isso, mas a falta da autoestima dessa pessoa é tão ruim, sabe, que parece que só se agarra ao pior. Você pode falar 10 vezes, você é bonita, você é bênção, você é luz, mas parece só ter uma coisa ruim, você não presta, você não vai conseguir. E é nisso que as pessoas vão se juntando, que é com o pior. Porque se você observar, as coisas não são tão difíceis de serem lidas. É porque nós somos preguiçosos. Você pega as tribos, né? Uma jovem ali falou, venha pertencer a Pimbã. Né? Nós temos essa noção de pertencimento, nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós pertencemos a uma igreja maravilhosa, isso não é galofa para a igreja ficar, nós temos uma igreja maravilhosa, vocês são maravilhosos, o corpo ministerial é maravilhoso pela graça de Deus. Mas as pessoas, elas vão comunhando com aquilo, né? O punk com punk, o roqueiro com roqueiro, o drogado com drogado, vai fazendo tipo aqueles núcleozinhos. Mas o que faz com que essas pessoas venham a ser sedimentadas para as coisas tão ruins, né? Já te chamou a atenção? É tão fácil, né? É demônio, tudo demoniado. Tudo vagabundo. Tudo pessoa ruim. É tão fácil definir assim, né? Mas o que leva esses tecidos sociais estarem cada vez mais frágeis, né? Tem uma corrente criminológica,
teoria das janelas abertas, quebradas, perdão, nos Estados Unidos, da teoria de Chicago, que eles viram que a mancha criminal, em alguns lugares, ela precisava o quê? Da estética ambiental. Eles fizeram um estudo que quando você passa num lugar e vê vidros quebrados, por isso que a teoria das janelas quebradas, a tendência é quebrar mais vidro. Você já passou ali no centro da cidade? Está pinchado, vai ficar mais pinchado, e vai quebrar, vai ficar mais sujo. Se o poder público não intervir, a tendência é se aglomerar aquelas pessoas ali. Então, meus irmãos, a angústia, ela é um desajuste, a angústia é uma necessidade do homem por amor, por atenção. Eu lembro isso, eu tive essa experiência tão grande, eu era um jovem, feliz, com uma família, mas batia algo assim no final da tarde, uma dor, um vazio. O que era isso? No meu caso, eu sei que talvez o que aconteceu com você era a falta do Senhor. O homem não é completo se ele não tiver Jesus. O homem, ele procura de alguma maneira se ocupar em algo. Antes de você discriminar um drogado, um bêbado, aprenda o que aquilo representa para ele e o poderio que aquilo significa. Eu já falei uma vez aqui, mas faz muito tempo. Segundo estudos de neurociência, o impacto no cérebro de uma pessoa que usa usuário de cocaína, ela atinge determinadas áreas de prazer e ela é proporcional a 20 vezes um orgasmo. Me perdoa, estou falando com pessoas maduras. Olha a sensação de prazer que aquela pessoa recebe ali imediatamente. Aí você pega essa pessoa que socialmente não é nada, socialmente, porque nós somos a igreja, sabemos que cada ser humano vale alguma coisa. Pelo contrário, para Cristo são iguais. Ela está ali largada, é a pessoa que ninguém chega perto, ela está fedendo, mas naquele momento que ela injeta uma fileirinha ali, ela se sente empoderada. Aí você chega e fala assim, larga isso, você vai dar o que em troca? Quem já trabalhou em casa de recuperação, meus estágios foram lá de psicanálise, você sabe que você não tira tudo da pessoa. Você vai negociando, diminui, se o cara fuma, deixa ele fumar. Você não toma tudo de uma pessoa. A indústria, né, de bebidas, ela é tão cruel, ela é tão perversa, que as garrafas têm, por estudos, né, elas têm formato de verdadeiras tetas, porque o bêbado nada mais é que a pessoa carente, que quer o seio da mãe. Então, antes de falar que é loucura, pergunte se o dono da Ambev acha que isso é loucura, porque não seria um troço liso e outro formato, né? Ou seja, o diabo, ele investe pesado em prostituir, em massificar, e a igreja, quando investe no pecador, já investe com 10, com 15, com 20 coisas pé atrás. Nós temos que crer que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Que aonde o poder do Espírito Santo chega, a droga, a angústia, a depressão e toda a hoste do inferno vai ser jogada por terra. Você tem que ter poder que quando você oferece, perdoa a questão linguística, né? Quando você anuncia Cristo, você está anunciando a coisa mais potente que há no universo. Somente Jesus é capaz de resgatar um viciado, como você vê, de pegar um cigarro e fazer ali. Eu duvido um psiquiatra pegar esse microfone e falar que viu alguma vez fazer isso, porque fez um treinamento, porque injetaram algum tipo de remédio. Há poder no Espírito Santo de Deus, há poder na palavra de Deus, há poder na presença de Deus, e esse poder habita dentro de você. Essa falta de amor assim, na verdade, é a falta de amor endereçada a nós. Essa suposta falta de amor do pai ou do outro para nós, nos faz querer conquistar e conquistar, ter e ser amado o tempo todo. Eu pergunto, quem conquista direto? Quem tem sempre? E quem é amado sempre? Sabe, meus irmãos, quando eu via as questões sou muito ligado a esporte, né? Até porque para ser vascaíno tem que ser muito ligado a esporte, amar o esporte. Então, quando você vê qualquer recorde, né? Natação, ginástica olímpica, que é a coisa mais linda do mundo, você vai ver ali uma pessoa que bateu um recorde.
uma pessoa que treinou anos e errou anos para acertar uma só vez. Então, meus irmãos, a vida não é feita só de conquista, a vida tem a derrota, a vida tem o não conseguir, o não ser amado, o ser injustiçado. E por isso que eu, particularmente, tenho uma ojeriza a teoria da prosperidade. Primeiro que ela não vem de Cristo, e tudo que não vem do Senhor, nós não podemos ser complacentes com a mesma. Porque ela quer criar homens triunfantes que conquistam, que têm 2 carros, 200 carros. Volto a falar, não é problema de ter os carros, mas é um ser que vence tudo, que determina Deus, quando na verdade, cada vez mais que nós nos aproximamos de Deus, menos nós somos. Pedro, quando você era novo, você ia para lá, ia para cá. Agora, depois que você vai ser velho, vão te ligar para tudo que é lugar. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Cada vez que eu entro, poxa, legal, estou fazendo faculdade de filosofia, gosto de estudar, pesquiso em idiomaria, mas eu dependo de Deus para as coisas mais simples. Se eu posso comprar algo, se eu posso ir para a direita, se eu posso ir para viajar. Nós temos que ser completamente dependentes do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser completamente voltados, uma vida voltada ao Senhor, uma vida devocional. É uma vida que eu olho para trás, legal, conquistei isso, conquistei aquilo, mas eu preciso muito mais de Deus hoje do que eu precisava ontem, e eu vou precisar de Deus muito mais amanhã do que eu preciso hoje. Seja completamente dependente de Deus. Porque quando querer conquistar, quando isso não acontece, gera uma angústia. Eu preciso ter, eu preciso conquistar. Você já viu adolescente? Todos nós éramos, né? Não, para mim arrumar uma namorada bonita, eu tenho que ter um carro. A gente sempre tem que ter alguma coisa, né? Aí você pega o cara que é cara de pau e feio, vai lá e pega a menina, né? Namora a menina mais bonita, porque ele fez o básico. Falou, oi, você é tão bonita, quer namorar comigo? E você está idealizando, tem que ter um carro, eu tenho que ter uma moto, você não tem que ter nada, você tem que ser. A gente tem uma sociedade do ter. Eu tenho que ter. E a sociedade do ser? Se eu perguntar quem você é, você sabe responder? Parece idiota. Não, eu sou, no meu caso, não, eu sou advogado, eu não perguntei o que você faz. Não, a gente não precisa nem falar quem nós somos, nem qual é o nosso legado, sabe? O que está sendo feito agora, quem é você, qual a sua função de existir. Pessoas que não conseguem ver que isso é o centro da vida. E as demais coisas, Jesus fala assim, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ela está com ordem dos fatores alteradas que vai alterar lá o resultado, o produto. Não é igual a matemática. Então, meus irmãos, a angústia, ela é criada, gerada em nós por uma perspectiva de uma falta de um amor, uma falta de conquista, uma falta de alguma coisa, quando na verdade nós não temos falta de nada. Porque tudo nos foi dado para a glória de Deus. Será que você não está, o homem mais sábio da terra, né? Tudo que vaidade, ame a mulher amada, come e beba, isso já basta. Será que você não está lutando, empregando esforço para tantas coisas que só estão tirando a tua força, estão tirando a sua vida, a sua saúde? Será que o teu filho quer um carro novo ou ele quer você? Será que você tem que trabalhar tanto para poder dar um brinquedo novo ao seu filho, ou simplesmente ele quer brincar com você da coisa mais idiota do mundo, montar nas tuas costas, correr no quintal? Sabe, é hora de rever as prioridades. Não existe lugar no reino espiritual que não seja ocupado. O reino de Deus é tomado por violência. Dentro de nós não existe lugar vazio. Ou entra a prestatividade, o serviço, a graça, a generosidade, a leitura bíblica, a comunhão, ou entra a vaidade, a ociosidade, a amargura, ou entra questionamentos. A grande questão é o que você tem preenchido dentro de si. Nada disso acontece, a gente se angustia. Mas na verdade esse vazio é a falta de Jesus na vida do homem, comunhão com o Espírito Santo. Parece paradoxal, né? Falta de Jesus, né? O homem procura hoje por tantos títulos, né?
O homem quer conquistar tanto, né? Ele quer ser pastor, doutor. Quando eu vejo isso, o homem quer ser apóstolo, quer ser bispo, nada contra. A gente aqui ainda tem uma ética muito grande, mas poucos querem ser servos do Deus Altíssimo. Meus irmãos, nessa noite, que você preencha todo o seu vazio, que você preencha tudo aquilo que falta na tua vida com o propósito de Deus. Você pode ter um mundo aos seus pés e mesmo assim se angustiar. Você sabia disso? Nós trabalhamos com pessoas ricas, sobe no último andar da Vieira Solto e se joga lá de cima. O que faltou a ela? Vamos fazer um checklist ali. Dinheiro tinha, era bonita, era famosa. E aí, como você consegue resolver isso? Você pode ter o mundo aos seus pés e se angustiar. Há pessoas que têm tudo, beleza, riqueza, fama, mas é drogada, é suicida e é depressiva. Sempre tem uma questão faltante em si. Pode ser a questão de pai que amou, mãe, não interessa. A grande questão é que nós sempre levamos isso para o casamento, levamos isso para a família, para o emprego, para a igreja. O pastor não gosta de mim não, mas por quê? Sei lá, ele olhou assim, você está de calça preta, então eu não vou gostar de você. Sabe? Porque a pessoa não tem nenhuma racionalidade, eu sei que não gosta. E a gente leva isso, sabe? As pessoas fazem análise hoje em dia para falar que acha que o marido não a ama, uma coisa que é para ser resolvida ali. Para achar que, sabe? Então, meus irmãos, nós sempre poderemos ter uma questão faltante em si. A grande questão é, você vai viver uma vida toda se achando não amado, não protegido, porque a angústia de ser amado e de amar. Então, olha só, o outro tópico aqui. Essas interrogações geram, essas angústias que geram pulsões de morte, compulsamento autosugestivo, autolesivo, implosivo, são os comportamentos depressivos, de ansiedade. Eu sou de uma época que a ansiedade era o cara que não conseguia esperar um ônibus. Era charmoso, né? A gente mais velho, não, o cara é ansioso. A ansiedade hoje está cheia de remédios, está tendo óbito, porque a ansiedade, ela afeta uma parte do corpo. Um é o estômago, o outro é o sistema cardiorrespiratório, a pessoa sobe a pressão, não tem um problema cardiovascular, morre de AVC, a pressão foi a 23, 24. Tudo isso, meu irmão, são interrogações. Eu queria convidar você nessa noite para refletir mesmo, né? O silêncio é maravilhoso. Há momentos de glorificar, de dar glória a Deus, mas há momentos de deixar de ser Deus na tua vida. Tem uma vida mais leve, tem uma vida mais barata, tem uma vida mais palpável. Aprende a ser agradecido por ver um sol, por comer um sorvete, sabe? Por estar aqui ensaiando. Diminua as expectativas, não como uma questão de derrota ou de volta ao não ter conquistado, mas simplesmente para você todo dia poder falar, não mecanicamente, mas com a tua alma. Eu agradeço por tudo que tenho, Senhor. Eu agradeço pela minha vida, eu agradeço pela minha família, eu agradeço pelo meu carro, eu agradeço por tudo. O cristão tem que ser um ser grato ao Senhor. Amém, igreja? A busca excessiva de aprovação e amor do outro sempre gerará frustrações. Copiei essa frase do pastor Cláudio Duarte. Espere pouco de você, nada dos outros e tudo de Deus. Eu queria fechar com vocês, partindo para o término, 2 Samuel 15, se nós pudéssemos ler. Sirva a Deus na angústia, porque Deus irá fazer coisas tremendas com você neste momento. Vai poder botar aí, Fábio? 2 Samuel? 2 Samuel 15, 13 ao 17. Davi estava afligido pelo golpe, né? Pela rebelião de Absalão. E mesmo sendo afligido, aflito,
ele teve sensações angustiantes. Eu queria ler com vocês. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-nos, fujai-nos, porque não poderemos salvar de Absalão. Dai-vos pressa ao sair, para que não alcancemos de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio da espada. Então os homens do rei disseram: eis que estou servo para tudo quanto determinar o rei nosso Deus. 16. Saiu o rei e todos que sua casa o seguiam. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem das casas. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. 18. Todos os seus homens passaram a pé, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Irmãos, obrigado, volta no 18, por favor. A angústia é algo humano. Então, se você passou ou se você passa, dê graças a Deus porque você é humano. Apesar que hoje muitas pessoas nem querem ser isso, que não quer sentir dor, não quer ter problema, não quer nada, é um robô. Mas você tem Cristo. E quando você tem Cristo, Deus vai te revelar algumas coisas na angústia. Vamos falar um pouco do que Deus pode fazer por nós, não o que ela faz. Nesse momento, Davi está fugindo. E coisas tremendas acontecem. A primeira coisa, que muitos de Israel ficaram com Absalão. E quem estava com ele? Geteus, na minha tradução tem outra coisa, Geteus e outros povos. Bota o 19 aí. Não, 18. Tinha os Geteus, Quereteus, se eu não me engano. O que eu quero falar para você, na angústia, você vai ver que muitas pessoas estavam ao seu lado, não representavam nada, estavam com você ali pelo que você tinha. E muitas pessoas que você não davam nada, vão ser fiéis a você. Posso ouvir um amém? 29 e 30, Fábio, pula lá para o 29. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o monte, caminhando, chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam. 31. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiava Absalão, Davi orou: o Senhor transforma em loucura o conselho de Aitofel. Os religiosos abandonaram Davi. Não interessa o cargo que você ostenta. A pergunta é: quem é você diante de Deus? Naquele dia vai aparecer, todos conhecem, em meu nome expulsavam demônios, curavam enfermos. Apartai-vos de mim que eu não conheço. Davi, ele viu que não podia contar com muitos. E muitas pessoas, talvez, que não tinham linhagem de Israel, ele contou. Davi foi traído por aquelas pessoas que tinham um maior elo com Deus. Mas Aitofel foi. Mas Deus não abandonou Davi. Versículo 16, 2 ao 6, por favor. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família do rei, os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino a seu avô. Pode ir. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. 5. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem da clã da família de Saul, chamado Simei, saiu da cidade
proferindo maldições contra ele. 6. Ele atirava pedra em todos os conselheiros do rei, embora toda o exército, a guarda da elite, estivesse à direita e à esquerda de Davi. Davi foi traído por muitos dos seus, foi traído por sacerdotes e foi traído por aquele que ele ajudou, o aleijadinho, aquele que ele tirou do nada. Quantos já não ouviram aí, principalmente a gente que veio do meio pentecostal, né? Lodebar não é seu lugar. Será que não é? Deus não erra. E está aí o Mefibosete. Então, meus irmãos, muitas das vezes a angústia é para Deus revelar-se a nós cada vez mais. Muitas das vezes coisas que você está passando é o Senhor querendo te mostrar o que está à tua volta. Será que as pessoas te amam tanto assim mesmo? É impossível, ouça o que eu estou te falando, você estar num lugar e as pessoas de alguma forma ser contra você e Deus não revelar. Porque arma forjada contra você não prosperará. Você pode virar para o teu irmão e falar com ele com a autoridade de Deus: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Fábio, bota o 17:23. E agora eu fecho, né? Esse texto me proporcionou duas coisas: o que Deus quis fazer e aquilo que eu falei para vocês. Você pode ter o mundo e não ter nada. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou o jumento, foi para casa, para a sua cidade, pôs os negócios em ordem, depois se enforcou. Simples assim. Posição, recursos, é óbvio que não é uma conjectura, né? Absurda, estava ali na corte. Aitofel tinha nome de crente, cargo de crente, mas a grande questão é quem são e quem é o templo do Espírito Santo de Deus. Outra coisa totalmente diferente. Eu concluo nessa noite com 4 interrogações para você meditar. Primeiro, ninguém deve nada a você. É a sua arrogância que acha isso. Ninguém deve nada a você. Mas esquece isso, meu irmão. Do mesmo jeito que você foi magoado, você magoou. Desculpa estragar, sabe, o final do filme. Que a gente só fala quando a gente é magoado. Ninguém deve nada a você. Seus pais não foram perfeitos. Segunda observação. Seus pais não foram perfeitos, mas deram o seu melhor. E se nem isso deram, é porque simplesmente não tinham. Já parou para pensar nisso? Eu aqui, sem ser repetitivo, alguns irmãos sabem, eu fui concebido por um estrupo e teve um desajuste com a minha mãe, e ela me rejeitou e me criou de uma maneira muito ruim. Mas eu, quando amadureci e sempre questionava porque ela tinha me rejeitado, uma vez eu perguntei: como deve ser para uma mulher que é estrupada ver o produto da violência na frente dela sempre? Ela é ser humano, ela teve as limitações dela. Está na hora de você, em vez de ficar falando porque o teu pai não te abraçou, porque ele não contou a história, agradecer porque ele te vestiu, porque ele te nutriu. E se ele errou, ele foi aquele que Deus escolheu para que você estivesse aqui hoje. E por último, sirva a Deus na angústia, pois ela não irá embora se você parar de servir. Deus sempre estará com você, não te abandonará. Ele é o verdadeiro amor e Ele te ama. Que Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente.